Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, essa casa muito querida ao nosso coração. Hoje, para falar sobre dois temas, dois capítulos da obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Vocação e Profissão, capítulos 16 e 17 da obra. Então, agradecemos desde já penhoradamente o convite merecido dessa casa, parabenizamos pela escolha de uma obra tão especial e que Deus nos abençoe e nos ampare nos nossos bons propósitos, para que possamos sempre seguir adiante e confiantes. Antes de começar, nós vamos fazer uma prece de agradecimento para nos aclimatar psiquicamente. Depois falaremos nossas reflexões doutrinárias e encerraremos com uma prece de agradecimento. Então, convido a todos que nesse momento, caso se sintam confortáveis, possam fechar os olhos, pensar em Jesus, trazendo o nosso amorável Mestre à tela mental. Vamos deixar todas as nossas preocupações, desentendimentos, irritações, mal-estares do lado de fora desse recinto onde nós estamos. Da porta para dentro ficaram apenas as melhores vibrações, o desejo de nos unir ao nosso Messias Redentor e de fazer da nossa vida algo melhor para a nossa existência, para o progresso do mundo e para o progresso de nós mesmos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, irmanados em pensamento, com um só propósito: que nós possamos mergulhar profundamente nos seus ensinamentos mais essenciais e praticar a caridade tão esquecida. Encoraja-nos, dai-nos o bom ânimo para perseverarmos sempre, não obstante as nossas defecções e quedas. Que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e alegria íntima, dando-nos a força necessária para as nossas lutas. Que assim seja. Então, meus amigos, para que a gente possa começar falando sobre vocação, vamos iniciar fazendo uma citação que Emmanuel nos traz no início do capítulo. Ele compara a vocação, ou melhor, a define como a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas, como se fosse uma bagagem nossa, né? Algo de que nós herdamos pelo nosso esforço, pela nossa atuação em outras existências, em outras oportunidades. A palavra vocação vem do latim vocare, chamamento. Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, dizia que, embora a criança, na visão dele, não nascesse consciente, sua mente não é exatamente uma tábula rasa. Ela vem ao mundo com uma interioridade definida. Então, nesse vocare, a gente também pode encontrar um conceito arquetípico, como se fosse uma força genuína e primeva que nos impele para a realização do nosso trajeto no mundo, o sentido de ser no mundo e o sentido de ser para nós mesmos. Então, pensando assim, é muito interessante a gente observar que, na verdade, essa facilidade que nós temos em realizar algumas coisas, alguns têm facilidade para falar, outros para ouvir, outros para silenciar, outros para trabalhos manuais, né? Outros para artes, música, né? Artes plásticas, dança. Outros possuem uma habilidades, né? Na área da matemática, na área das ciências exatas, outros nas ciências humanas. E é interessante que quando a gente inicia algumas atividades e já tem aquela facilidade inicial, parece realmente que é uma continuidade de um trabalho que a gente já começou antes. E para nós que somos imortalistas é mais fácil pensar, né, sobre a viabilidade desse pensamento, a
fidelidade disso, né, com a codificação kardeciana e realmente o nexo disso. Bom, em o Evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 12 a 27, a gente tem uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos, também chamada da parábola das minas. É interessante a gente dizer que minas era uma unidade monetária. 100 dracmas equivaliam a uma mina de prata e 60 minas de prata correspondiam a um talento. Então, a gente, né, fala sobre talento como moeda romana, embora algumas pessoas interpretem o talento como um talento, uma habilidade, uma facilidade para desempenhar uma determinada tarefa. Então, vamos tentar entender essa parábola dos talentos, né? Pensando nos talentos enquanto soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas, à luz dessa parábola dos talentos. Vamos tentar interpretá-la sob o ponto de vista da vocação. Tá? Então, diz o texto: certo homem de nobre nascimento partiu para uma região distante, a fim de tomar para si um reino e voltar. Chamando seus 10 servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Porém, os seus cidadãos o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E sucedeu que, ao retornar, após receber o reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado a prata, a fim de saber o que lucraram. Veio o primeiro, dizendo: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Disse-lhe então: excelente, bom servo, porque te tornaste fiel no mínimo, sejas investido de autoridade sobre 10 cidades. Veio então o segundo, dizendo: Senhor, tua mina fez 5 minas. E disse também a este: tu também sejas constituído sobre 5 cidades. Veio também o outro, dizendo: Senhor, eis a tua mina, que mantive guardada em um sudário, pois te temias, já que és homem austero, que removes o que não colocastes e ceifa o que não semeastes. Então o Senhor diz a ele: por tua boca te julgarei, servo mau. Sabias que sou um homem austero, que removo o que não coloquei e ceifo o que não semeei? Por que não deste a minha prata ao banco? E eu, ao vir, exigiria com juros. E disse aos presentes: tirai dele a mina e dai ao que tem 10 minas. E assim prossegue, né? Então, olha que interessante, né? Nessa parábola, o Senhor age proporcionalmente em relação àquilo que os servos foram capazes de dar. Ao primeiro servo, a quem tinha dado 10 minas, né? E que conseguiu multiplicar, né? Por mais 10, ele deu 10 cidades, né? Então, é como se ele tivesse retribuído ao esforço do servo proporcionalmente. E aquele que não tinha feito nada, ele acabou retirando até o que lhe tinha e dando a quem mais lhe mostrou capacidade de fazer multiplicar. Então, essa é uma das primeiras reflexões que a gente faz em relação a essa parábola, né? O Senhor está testando a capacidade que nós temos de multiplicar os talentos, independente de quantos talentos nós tenhamos. E a nossa recompensa, por assim dizer, é proporcional, será proporcional ao nosso esforço. Contudo, nessa figura parabólica, o Senhor tem um posicionamento bastante rude em relação ao servo que ele chama de mau e preguiçoso, que enterrou o talento na terra, em algumas traduções, nesse, e deixou guardado no sudário, por conta do medo, da ameaça do Senhor, que é mau, que é punitivo, né? Que ceifa onde não semeou. Então, o que a gente observa aqui é o seguinte: ora, se a gente pensasse que o servo não fez essa multiplicação dos talentos por uma imperícia, por não saber fazer, a gente poderia pensar, ele poderia ter pedido ajuda, né? Principalmente aqueles servos que já tinham uma capacidade, que já demonstravam uma habilidade de multiplicar esses talentos. Ele poderia ter sido humilde a esse ponto, né? De se tornar um aprendiz
e de conseguir fazer pelo seu esforço multiplicar aquele talento. Muitas vezes a gente faz isso em atividades que a gente precisa cumprir e que a gente não tem muita facilidade, por exemplo. Na escola, acho que todos nós passamos por isso. É raro nós termos habilidade com todas as matérias. Em geral, tem matérias que a gente tem maior facilidade e outras que a gente tem mais dificuldade. E nas matérias que a gente tem mais dificuldade, como é que a gente faz? A gente precisa dedicar mais tempo, né, fazer mais esforço e conseguir se concentrar, pedir ajuda, né, entrar em algum apoio para os nossos estudos, com o objetivo da gente conseguir vencer naquilo que há alguma resistência. É como se naquelas matérias específicas não houvesse um reflexo de experiência que trazemos de outras vidas, ou esse reflexo é justamente o reflexo da resistência, de não conseguir, de não se sentir à vontade fazendo, de não ter prazer e desenvolvimento com relação àquilo. Então, o que a gente observa no servo mau e preguiçoso? Né? A figura do trabalho, do esforço, do sacrifício, parece não ter havido. Né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Pensar sobre o que Jung coloca em relação à vocação, né? Como a gente tem a palavra vocação vem do latim vocare, chamamento, então é como se fosse um apelo ao trabalho, um apelo a um conhecimento prévio, mas que a gente precisa continuar desenvolvendo para render bons frutos, para fazer multiplicar essas minas, esses recursos monetários, né? Emmanuel também vai dizer que as técnicas de trabalho sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, nós retomamos do berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. O que Emmanuel está dizendo? Que a gente sempre vai precisar se desafiar. Nós sempre estamos aprendendo coisas novas, ainda que seja naquilo que a gente pretensamente já saiba. E que quase sempre nós precisaremos retornar por caminhos por onde nós já caminhamos. Seja para corrigir alguns caminhos mal feitos, seja para continuar em determinadas obras. É muito interessante na literatura mediúnica, sobretudo de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós observamos vastos casos de pessoas que reencarnam numa mesma profissão, respeitando uma vocação, por exemplo, na medicina, na psicologia, na filosofia, em determinadas áreas, como se fosse dando continuidade a essas tarefas anteriores, né? E nesse sentido, há uma mensagem de Clélie du Plantier, na Revista Espírita de outubro de 1869, intitulada Expiações Coletivas, que explicam para a gente a importância disso. Ela vai dizer que 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, o do ser em si mesmo, o do membro de família e, finalmente, o do cidadão. Então, enquanto indivíduo, eu tenho as minhas faces de necessidades de evolução, de necessidades de reparação, de vocação. Enquanto membro de família, eu exerço uma função. E essa função é importante para a economia daquele lar. E enquanto cidadã, eu também tenho a minha participação na sociedade. Então ela diz que sob cada uma dessas faces ou funções, o ser espiritual pode ser criminoso ou virtuoso, ou seja, pode ser virtuoso como pai de família e ao mesmo tempo criminoso como cidadão e reciprocamente. E daí advém situações especiais que vai criando para si mesmo nas sucessivas existências. Essas virtudes da vida privada podem diferir das da vida pública, né? Uma pessoa que é um excelente cidadão pode ser um péssimo pai de família. Outro que é bom pai de família, honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, né? Ou seja, dissipar a discórdia, oprimir o fraco, manchar sua mão em crimes e lesar a sociedade. Essas faltas coletivas
são expiadas também coletivamente para os indivíduos que se juntaram naquelas ações, ainda que eles não se conheçam, que se reencontram novamente para sofrer essa lei de causa e efeito, para terem um ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles que outrora maltrataram. Então, é interessante o quanto que isso se concilia com a imagem da justiça divina que nós temos. E o quanto que isso também se concilia com o que Emmanuel vai falar a respeito da vocação, né? Que a gente dá continuidade a esse chamamento com o objetivo de realinhar a nossa marcha o mais das vezes. Ele também vai dizer que, de qualquer modo, o título profissional em todas as ocasiões é uma carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Ou seja, todos nós que temos um chamamento, estamos sendo convocados para trabalhar em prol do nosso progresso individual e do progresso coletivo. Então, é uma carta de crédito, é como se fosse um cheque em branco. O que nós fazemos desse recurso será responsabilidade nossa. Então, a gente precisa analisar não apenas a noção mais básica do meu exercício vocacional e de eu me sentir bem, né, na posição que eu ocupo, com o trabalho que eu faço, mas, sobretudo, o que eu faço além das exigências da minha função. Porque ser honesta, tratar bem os outros, exercer aquilo a que fui convocado do melhor modo possível é o básico, né? É o mínimo, é a parte assim essencial da coisa. Mas além disso, é importante também pensar o que a gente faz, né, acima do que foi exigido, aquilo que não é contabilizado pela folha de pagamento, a gentileza, que não pensa nos benefícios que recolhe, a sincera preocupação pelo estado do outro, a paciência para elucidar sempre que assim se fizer necessário, a capacidade de administrar a angústia de não conseguir salvar todas as dores do mundo e mesmo assim continuar se dedicando àquela vocação. E aí a gente tem a figura dos legítimos heróis nesse sentido, né? Que movidos por uma vocação verdadeira, o médico que se dedica incansavelmente a investigar uma causa desconhecida de uma doença ou o desenvolvimento de uma vacina, que sacrifica muitas vezes o descanso para atendimento àqueles que não podem pagar, que se desafia à investigação científica e para estimular nos alunos o melhor que eles têm, que dá bons conselhos a quem se mostra desorientado e receptivo. Tudo isso é fazer mais, né? Como Cristo disse, do que os publicanos, né? E os gentios. Tudo isso é fazer mais do que aqueles que nós julgamos que não são tão bons quanto nós, né? Então é interessante a gente pensar sobre essas coisas para que possamos refletir que a vocação é um chamamento à vida, é um chamamento à nossa contribuição de trabalho nesse contexto social. E aí Amanda vai dar alguns exemplos. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para nos convidar ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Então, se a gente pensa, né, no administrador que é omisso em relação à tomada de decisões para poder gerenciar os bens de que toma conta, é considerado o servo mau e preguiçoso. Se a gente pensar no juiz, que deveria ser imparcial, idôneo, mas que na verdade utiliza o seu cargo ou para favorecer aqueles que lhe são prediletos, ou de uma forma a se omitir, né, em relação a posturas que deveria tomar. A gente também compara esse servo mau e preguiçoso. Por outro lado, o professor
que tem aquele amor pelo ensino, e não obstante o cansaço físico, quem é professor sabe, né? De estar muitas horas em sala de aula e fora da sala de aula, passar muitas horas preparando o material didático, coisas interessantes para prender a atenção dos alunos, né? Recursos didáticos, com o objetivo de gerar esse engajamento e fazer com que o aluno seja protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito sacrificante. Mas esse professor, ele é considerado o servo bom, que tem aquele talento, porque a função dele seria ministrar aulas, repartir o conhecimento e criar um ambiente simbólico para que os alunos pudessem refletir sobre aqueles ensinamentos e, com base naqueles ensinamentos, terem novos raciocínios e ideias. Mas esse professor foi além. Então, ele transformou um certo panorama, ele pegou os talentos que foram depositados na sua mão e multiplicou. Muitas vezes isso se desdobrou em autoestima para o próprio aluno, em despertar vocações nos alunos, né? Então, quem não se lembra, né, de um professor querido que acreditou no seu potencial, que estimulou cada um de nós a seguir por determinado caminho, ou que ajudou a gente a vencer algumas dificuldades, que nos fez abraçar uma determinada vocação, né? Então, com certeza, todos nós somos servos chamados nessa distribuição dos talentos. Emmanuel também diz que cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Mas, na maioria das circunstâncias, nós nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. É interessante a gente pensar, né, que assim, às vezes a gente não pensa sobre isso, mas a beleza é uma prova muito difícil, principalmente no nosso mundo, nesse século XXI. Vamos colocar um caso de uma mulher, né? Uma mulher muito bonita, exuberante. Bonita aqui utilizando os padrões da nossa sociedade, né? Isso é uma grande tentação para o espírito imortal. Por quê? Porque não começou hoje, né? Isso vem de muitas décadas. A figura feminina, por exemplo, há muitos apelos de sexualização, de erotização da figura feminina, né? Hoje, a gente tem aí o império dos influenciadores digitais. Então, a beleza é cartão postal, é uma espécie de vitrine que fomenta a venda de medicamentos, de suplementos alimentares, de equipamentos de educação física, né? De uma série de circunstâncias. Então, a imagem bela é uma imagem vendável, é uma imagem atraente, que, de certo modo, pressupõe poder. Poder sobre as emoções dos outros, poder de sedução e atração, poder para conseguir o que quer. Então, quando nós estamos renascidos com esse tipo de prova, isso se torna muito difícil, porque nós podemos facilmente sermos levados pelas paixões desgovernadas de uma sociedade que é do consumo, que nos transforma em produtos, né, disponíveis em prateleira, prestes a serem consumidos, adquiridos e trabalhados. Isso não é que seja um impeditivo, mas é uma grande pedra de tropeço, ou seja, o espírito imortal precisa estar muito consciente dos seus propósitos enquanto ser imortal, ser existencial, e do que realmente deseja para que consiga seguir no caminho do bem sem esses desvios da rota, por assim dizer, né? Então, cada um de nós recebemos esses recursos que a obra divina nos deu. Para alguns, por exemplo, a beleza, que poderia funcionar como uma forma de nos colocarmos, né,
numa posição que atraísse a atenção das outras pessoas para, por exemplo, o desenvolvimento de tarefas no bem, né? Não para nutrir as paixões perniciosas e desgovernadas. Então, isso só para citar um exemplo. A mesma coisa é a capacidade que a gente tem de inteligência, que pode ser usada para seduzir, manipular as pessoas a fim de que elas correspondam aos meus desejos mais vis, e também pode servir uma inteligência bem direcionada para esclarecer, discernir, né? Aclarar entendimentos e percepções com o objetivo de tirar as pessoas da ignorância, né? Então, tudo depende da forma como nós direcionamos isso, né? E é interessante a gente observar que todos os deveres, as funções que a gente exerce, na verdade são pretextos. O real motivo, o real chamamento, né? O real objetivo de nós estarmos aqui é a oportunidade, a experiência de vivenciarmos o evangelho através daquela função, utilizando aquele recurso de forma a multiplicá-lo para apaziguar a fome de entendimento, a sede de afeto, né? Para que nós possamos elucidar, instruir, acalmar, amar. Esse é o real objetivo. E aí Emmanuel também vai dizer que o juiz que criou reflexos de crueldade perseguindo inocentes costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. E aí a gente se lembra do caso célebre de Publio Lentulus na obra Há 2000 anos, e logo em seguida a experiência dele reencarnatória como escravo Nestório, na obra 50 anos depois, que ele demonstrava um domínio sobre o desenvolvimento econômico e político romano. A história romana não tinha segredos para o seu intelecto, não obstante fosse um escravo naquela nova reencarnação. Ele rememorava o império em seus primórdios, com novos e coloridos históricos, em face de considerações psicológicas acerca de todas as situações políticas e sociais, mas nos olhos guardava um orgulho triste, por conta de ter sido um senador romano e agora estar na posição de um escravo. Então é interessante que aqui a gente tem a materialização, um exemplo do que Emmanuel está dizendo, né? Que muitas vezes essa nossa inteligência desviada, nós acabamos tendo que voltar com as lágrimas do réu condenado injustamente, mas que a solidariedade das reencarnações nos prova que não há injustiça. É a necessidade de realinhar a rota. Emmanuel também fala sobre o médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, que retorna ao hospital que espezinhou como um apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão, como um agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, que vem de novo a gleba explorada na condição de pobre lidador, padecendo esse sistema de luta que prendeu moralmente as esperanças dos outros, né? Como os artistas eméritos que transformaram a inteligência num trilho de acesso e desregramentos inconfessáveis que reaparecem como esses artistas anônimos debaixo de inibições as mais diversas. Então, a gente tem todos esses exemplos para mostrar que o que nos define também é o que nós fazemos desses talentos, dessas vocações, desses chamamentos a que fomos convocados, né, a contribuir. Ele também fala sobre mulheres que são dignificadas por nomes distintos, que foram confiadas ao vício e à dissipação com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcaram a rota. Frequentemente retornam aos lares que deslustraram na categoria de servidoras, aprendendo a reconquistar esses títulos veneráveis, né, que foram malbaratados outrora. E isso me faz lembrar de uma história de Raul Teixeira, muito interessante. Ele caminhava na rua
e viu uma mendiga muito humilde, né? Muito mal vestida, suja, revirando lixo. E tenta ajudá-la e ela não quer ajuda, né? E sai correndo como se estivesse assustada. E ele confabulando com os amigos espirituais o elucidam. Olha o nome da placa dessa rua, né? E aí ele viu o nome de uma mulher, Rua tal tal. E aí os amigos espirituais lhe dizem: ela foi esta mulher. Ela teve uma posição de nobreza, de destaque na sociedade, que lhe conferiu o nome desta rua. E é justamente nessa rua onde ela mora agora, como moradora de rua. Nos refólios da sua memória espiritual, não há a recordação vívida por conta do véu do esquecimento do passado, mas ela continua com um sentimento de culpa inconsciente, que aplica nela uma espécie de necessidade de punição, de sofrimento. Por isso ela recusa ajuda. Por mais que você estenda a mão para oferecer, ela não quer, porque ela sente que precisa passar por isso. A razão está numa reencarnação passada em que ela realmente malogrou nesse aspecto, né? É lógico que assim, a lei não exige que ela recuse ajuda, mas a consciência de culpa insinua que ela fez algo de errado, que não consegue precisar, né? E é super interessante isso, porque a gente vê isso em casos práticos também da nossa vida, né? Mas só o amor divino e a multiplicidade das reencarnações para resolver, para que a gente possa lidar com esses aspectos que não foram atendidos por primeira vez, para que efetivamente, mesmo tendo sido uma vez servos maus e preguiçosos, agora possamos ser servos bons e diligentes. E isso, meus amigos, se conecta a esse capítulo sobre vocação, se conecta com um capítulo sobre profissão. Emmanuel começa falando que pelos contatos da profissão, o homem cria uma vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos de beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa profissão, ela dignifica o ser humano, né? Porque através do suor do nosso rosto, a gente vai retirar ali o pão de cada dia. Mas, mais que o trabalho que é remunerado, a parte da abnegação deste trabalho vai conformando com reflexos de beleza todas as nossas atuações. É aquela história do que nós fazemos a mais do que nos é exigido. Emmanuel também diz que a profissão honestamente exercida, embora em regime de contribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Ou seja, mesmo sendo uma atividade remunerada, pode sim ser via de caridade e de evolução espiritual. Há uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o dever, escrito por Lázaro, que ele vai dizer: o dever é a lei da vida. Quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles que se referem às profissões. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta. Ou seja, pode-se ser um profissional reconhecido no mundo sem que se honre o dever moral. O que nos diferencia é o dever moral, porque ele aponta a nossa condição perante Deus, né? E sempre quando eu penso em profissão, não sei se com vocês ocorre algo análogo, penso em trabalho, me lembro de Jesus. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, Jesus e o Precursor, a gente tem uma lindeza, né, em forma de texto, que mostra Jesus antes da sua fase adulta, né, quando ele estava ali recém saindo da adolescência, que já demonstrava
aquele apreço pelo trabalho, ficava na oficina do seu pai, né? E acalmando as inquietações da própria mãe, ele se refere a ela e diz, conforme narra Humberto de Campos: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E deixe então como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, diz Maria, né, a Isabel, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, é muito lindo isso, né? A gente vê o próprio Cristo como esse carpinteiro divino, né? Mostrando que esse trabalho honrado realmente nos dignifica. E Emmanuel vai falar que essa abnegação que ele está falando não é nenhum gesto superlativo, maravilhoso, excepcional. Ele diz a abnegação começa onde termina o dever, e é o sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito. Ou seja, a abnegação é onde termina aquilo que me é exigido pelo meu trabalho e o que agora eu adiciono a mais. Então, eu posso exercitar e executar o meu trabalho, pelo qual eu sou remunerada, de um modo educado, de um modo cortês, de um modo amoroso. Posso ver necessidades a mais naquele trabalho, né, e que eu possa recorrer e ajudar aquela pessoa, ou seja, eu estou sacrificando também um pouco do meu tempo, um pouco da minha atenção em prol da felicidade do outro. E é isso, efetivamente, que nos diferencia, né? E ele vai dizer também, no cárcere, o delinquente comum inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, respeito e imitação. Então, todos nós, a depender das circunstâncias em que estamos, da experiência pelas quais passamos, inspiramos certos sentimentos. E aquele que pode mais, deve dar mais. Então, o paladino de uma causa nobre, o militante do bem, ele é digno de exemplo, de ser imitado, de ser respeitado. Assim como aquele que errou não é digno de julgamento, de crítica, né? De castigo impiedoso. Pelo contrário, é digno de misericórdia, né? Em relação ao seu sofrimento, que deve ser apaziguado. E isso me faz lembrar uma história, né, que Ana Lande conta na biografia que ela faz sobre Divaldo. Divaldo narra a ela sobre a casa de Jesus. Entre 1954 e 1957, Divaldo ali atendeu cerca de 112 pessoas. A casa de Jesus ficava na rua Regis Pacheco, no Uruguai, né, aqui em Salvador, e ela se dedicava a atender as pessoas em situação de rua, portadores de transtornos psiquiátricos graves, que não conseguiam conviver, né, com outras pessoas, que estavam muito agressivos, até por conta da desregulação, né, em relação aos seus transtornos, e que, portanto, precisavam, né, de uma ajuda médica especializada. E é interessante porque, nesse momento, Bezerra se apresenta para Divaldo, Divaldo pensando na melhor forma de atender aquelas pessoas, e Bezerra fala uma frase, né, que é muito interessante, muito profunda, e que nos serve de inspiração. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, a profissão, às vezes, demanda isso, esse senso de urgência, né? Por vezes, nós precisamos, no nosso trabalho, agir com celeridade, com velocidade em relação àquilo que efetivamente demanda essa atenção especial. E Emmanuel também vai dizer que o administrador consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo
sem cogitar seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Ou seja, através da nossa profissão, exercendo ou não a nossa vocação, nós somos capazes de exercermos uma missão apostolar. Tudo, como dissemos antes, é um pretexto para nós vivenciarmos o Evangelho. Em qualquer lugar onde a gente esteja, nós podemos colocar em prática a vivência do Evangelho. Lembremos que aquilo que nos discerne, né, em termos de verdadeira caridade, de verdadeira virtude, nada mais é do que o desinteresse pessoal. E é algo muito raro na nossa atual sociedade, né? Nós sempre buscamos aquilo que seja do próprio interesse. Abdicar a esses interesses. Para abdicar a esses interesses, realmente é necessário um esforço muito grande de sairmos de nós mesmos, né? E há uma história na obra Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 11º, intitulado Valiosa Experiência, que é muito elucidativo em relação a esse assunto. Né? Nesse capítulo havia um homem, né, que é consultado, um profissional, que fazia determinados tratamentos de cunhos psicológicos e utilizava a sua mediunidade de modo pago para poder fazer algumas intervenções, digamos assim, em pacientes graves. E a protagonista dessa obra, Margarida, vai com seu esposo até esse consultório desse profissional e chegando lá acompanhada espiritualmente de André Luiz, né, na excursão em que ele estava, junto com o Hugo, com Eloy e outros amigos espirituais, eles observam aquele drama, né, de não exercer o dai de graça o que de graça recebestes, de cobrar, né, por conta desse intercâmbio com o mundo espiritual. E o curioso é que quando lá essa equipe chega, né, para observar, percebe que esse homem estava sendo, entre aspas, assessorado, aquele que ele achava que era o seu mentor espiritual, né, que era um espírito de luz, enfim, talvez um grande médico de outras eras, na verdade eram espíritos zombeteiros, espíritos que não estavam interessados na saúde integral dos pacientes que ali chegavam buscando ajuda e que muitas vezes prejudicavam o trabalho desse profissional. Então, nesse ponto, o instrutor Gúbio vai dizer algo muito importante. Fazer psiquismo é atividade comum, tão comum como qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Se o detentor de grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Né? É interessante a gente observar isso, né? Essa atividade que ele coloca, né, como fazer psiquismo, que na verdade engloba todas essas intervenções sobre características psicológicas do indivíduo, né? Então, o psiquista poderia se encaixar dentro do psiquista os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas que de algum modo interferem, né, na mente humana e que tornam, né, essa atividade de certo modo a sua atividade profissional, né? E que é imperioso que ao realizar uma atividade como essa, em que nós vamos nos aproximar ou interagir com outra mente humana, que nós tenhamos o nosso coração e sentimentos de efetivamente poder ajudar, para que possamos desenvolver um trabalho santificante, para que a gente não se afeiçoe
apenas ao conhecimento frio, né? Ao dinheiro que é intermediário dessas relações, né? Passamos como Jung nos ensina, né? Ao tocar uma alma humana, sejamos apenas uma alma humana, para que a gente também consiga ser permeado pelas vibrações dos benfeitores que tentam nos ajudar naquela que é a nossa profissão, mas que pode provocar alívio ao sofrimento psíquico e auxílio aos nossos semelhantes. E Emmanuel também vai dizer que a ama de leite é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla a glória do amor puro. Essa comparação é super interessante, né? A ama de leite nos dá essa imagem daquela que doa, ou melhor, por vezes até pode vender, né? A depender do arranjo, mas aquela que provê com o recurso material. E o coração materno, em constante renúncia, é aquela que se dedica, né, aos trabalhos e à atenção desdobrada em relação ao infante, em relação à criança, com desinteresse de si mesma, né? Que doa todos os seus recursos psíquicos e materiais, seu sono, seu tempo, e que é uma forma assim abnegada, né, de amar e de cuidar. Ou seja, ter essa distância reduzida, né, em relação ao outro, algo que efetivamente é feito de coração. Emmanuel também vai falar que, pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo se aproxima do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Ou seja, quando nós temos essa seriedade e compromisso com a nossa profissão, inevitavelmente nós progredimos. Mas quando nós nos tornamos abnegados, fazendo a mais daquilo que é necessário ou exigido para a nossa tarefa, nós estamos nos aproximando não apenas da melhoria de nós mesmos, mas da melhoria da vida e do mundo. Estamos contribuindo para o progresso do todo. E na obra Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo de número 2, intitulado O Tecelão, na segunda parte, nós temos uma comunicação, né, um diálogo entre Gamaliel, que era o tutor de Saulo de Tarso, e o próprio Saulo, em que ele vai dizer: ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso do que descansar sobre títulos ilusórios, conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Ou seja, veja que interessante, né? Recomeçar de uma forma humilde e honrada, digna, é mais honroso do que permanecer numa posição com a qual intimamente você já não mais comunga, que você sabe que foi conquistado onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade, ou seja, que não seria possível trabalhar ali com a abnegação. Na simples tarefa de tecelão se tornaria possível, né? E Emmanuel também vai dizer nesse texto, já caminhando para o final, que por todos esses sacerdotes, artistas, inventores, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Ou seja, as tarefas apagadas, as tarefas anônimas, né, quase sempre estão diretamente ligadas às esferas superiores, porque não tem esse intermediamento da audiência, da popularidade, dos interesses, né, relacionados a esses bens materiais. E nessas circunstâncias, o pensamento divino fica mais livre, né? Consegue uma maior permeabilidade em nós
espíritos imortais que estamos nos dedicando a essas tarefas, né? É interessante o quanto a gente percebe que efetivamente essas pessoas muito humildes, né, tanto do campo das artes, da música, da dança, da poesia, como a gente observa, né, inspirações sublimes em relação às canções, às letras que são produzidas, às grandes composições, né, que parece mesmo uma produção dos anjos ali naquela forma humana, né. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil as nossas reflexões nesse nosso momento. Vocação e profissão são capítulos excelentes da obra Pensamento e Vida que nos ajudam a repensar a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com esses talentos que nos foram depositados nas mãos e a responsabilidade que nós temos de fazer não apenas aquilo que é o nosso dever, mas aquilo também que está além do nosso dever e que pode agir para colaborar para o progresso do mundo e da sociedade, do auxílio mútuo um em relação aos outros. Que Deus nos abençoe a todos, nos inspire, nos proteja, nos ilumine, nos guarde e nos envolva na sua santa paz. Então, vamos orar para agradecer. Mestre Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, por tua esperança de sempre. Muito obrigada, Pai, por esse sentimento de paz, de tranquilidade que nos invade nesse momento. Que possamos guardar essas reflexões para colocar em prática nas nossas vidas e que o Mestre de Misericórdia nos abençoe e nos ilumine sempre, com muita perseverança e caridade. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.